Muito bem, então vamos à nossa primeira aula, foco total. Vou compartilhar aqui a minha tela para que você tenha acesso aqui aos slides. Então, vamos ao primeiro workshop desse nosso programa Foco Total. Maravilha. Então, o que nós vamos aprender hoje? Como focar no mais importante, aumentar a produtividade e ficar mais presente no momento presente. Isso é muito importante para você desenvolver e dominar a meditação, viver o mindfulness, estar aqui no momento presente, não no passado e nem no futuro, mas no presente, no aqui e no agora. Primeira pergunta é: como você está hoje em relação aos seus objetivos, né? E aonde você quer chegar? Ou seja, o ponto A, onde eu estou hoje. Então, isso é necessário um processo de autoestudo, de autoavaliação. Como que eu estou hoje? Eu tenho que mensurar. E o segundo passo é onde eu quero chegar, o ponto B. Esse gap entre o ponto A e o ponto B, ele é muito importante, porque às vezes a pessoa fica uma vida inteira, né, para chegar nesse ponto B. Às vezes a pessoa nem sabe o que é o ponto A dela, sabe? E às vezes não sabe o que é o ponto B, ela fica super perdida. Tipo aquela cena de Alice no País das Maravilhas, né? Ela pergunta para o coelho: Coelho, para onde que eu vou? Para a esquerda ou para a direita? E o coelho fala: Aonde você quer ir, menina? Ela fala assim: Não sei. Ou seja, ela não tinha um ponto B. Aí o coelho fala assim: Então qualquer direção serve. Então, a direção é muito importante. Se você não sabe para onde vai, qualquer direção serve. E aí você fica meio que perdido, né? Bem, o foco, tá? Ele é uma engrenagem principal para o desenvolvimento da atitude mental. O que é atitude mental? É o nosso mindset, um mindset de crescimento, de prosperidade, de abundância, de aprendizado. É o contrário de um mindset de escassez, um mindset fixo, de que a pessoa nasceu assim, de que não vai mudar, de vitimismo. Então, o foco, ele desenvolve um mindset de aprendizado, um mindset positivo, que, por vez, faz girar uma outra engrenagem, juntamente com o foco, que é o autoestudo. Você está sempre se observando, sempre se avaliando, aprendendo consigo mesmo, inclusive nas derrotas, você gerar um aprendizado com aquilo lá, né? E está sempre se aprimorando, sempre se aperfeiçoando, o que vai fazer com que você gere um processo de autossuperação, de se dar o melhor cada vez mais. Hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Sendo melhor não do que os meus concorrentes, não melhor do que os meus vizinhos, mas melhor do que eu mesmo. Se eu for me comparar com alguém, eu vou me comparar comigo mesmo. E junto com com o autoestudo, a autossuperação ela vai desenvolver os seus superpoderes, as suas habilidades incríveis, que provavelmente estão lá no limbo, você não as reconhece, você não consegue catalogá-las como sendo forças, mas através do autoestudo a gente consegue identificá-las e através da autossuperação a gente consegue intensificá-las para que você tenha uma melhor performance mental juntamente com o engajamento. Performance mental é justamente uma habilidade do foco, da produtividade, do raciocínio, da lógica, desenvolvendo vários fatores mentais cognitivos, memória, criatividade, que vão fazer com que você tenha mais engajamento. Engajamento é você participar mais, é você colocar mais afinco, colocar mais força de vontade, colocar mais energia, o que vai melhorar os seus relacionamentos e que vai fazer com que você se torne um líder, né? Liderando pessoas pelo exemplo comportamental que a gente viu aqui durante todo esse processo, tá? Consequentemente, aumentando os seus desafios e as suas energias, ou seja, nós vamos mexer na sua energia também para que isso não gere estresse, porque se eu tenho desafio maior do que a minha energia, esse pedacinho aqui de espaço, ele é o estresse. Então eu tenho que aumentar também a minha energia. Sempre que eu aumento o desafio, eu aumento a minha energia.
Então, nós vamos trabalhar os dois, energia e desafio. E aí, nós vamos para a resiliência mental, aquela perseverança, que tem muito a ver com o propósito, eu sei aonde eu quero chegar, então eu vou persistir. E aí tem várias estratégias que a gente vai usar dentro do programa, como, por exemplo, ao invés de desistir, descansar. Então, essa é uma estrutura que o foco vai desencadear para a sua performance, para o seu desenvolvimento e, consequentemente, a meditação vai ajudar em todas essas áreas. Tá? Então, é importante a meditação estar alicerçada com tudo isso e o mindfulness também, né? Estar presente no momento presente em tudo isso. Tudo que eu falei aqui tem que estar muito claro para você, para que você não fique em dúvida. Tá? Se você tem alguma dúvida com qualquer uma dessas áreas, coloque aqui nos comentários, olha, não entendi muito bem isso, como é que isso se desenvolve. Mas fique tranquilo que no decorrer do programa nós vamos intensificar cada uma delas, tá? E eu vou passar para você muito mais informação sobre cada uma delas. Uma coisa importante dentro do processo de cada uma dessas habilidades e dessas competências da alta performance, optimal performance, porque nós temos a auto-performance, a performance de si mesmo, e a alta performance, auto-performance e alta performance. O alto com U é a performance de si mesmo, né? E a alta performance é uma performance além da média, tá? Então aqui a gente está desenvolvendo uma performance além da média. É legal a gente dar uma nota para cada uma das premissas desse programa, para a gente ver como que está o seu desenvolvimento em cada uma delas e aonde que a gente vai, caso você tenha aqui nesse exemplo uma nota muito baixa aqui, por exemplo, em foco, aqui seria um elemento a ser desenvolvido com tarefas, com exercícios para aumentar o seu foco, porque isso aqui pode estar prejudicando o sistema todo, né? Aqui como relacionamento também, tá? Aqui está em inglês, mas eu acabei de ver com você todos os aspectos aqui, entram alguns outros, como contentamento, como desenvolvimento de times, né? Tem a ver com liderança. Bem, nos momentos em que você é exigido de muito foco, né? Como que você avalia o seu desempenho? Então anota aí no seu caderninho de tarefas, é importante que você tenha um caderninho só para esse módulo, tá? O foco e performance sustentável para desenvolver aí mais concentração, mais resultados na sua vida, que é isso que a gente quer, concentração e resultado. Então, de 0 a 10, eu gostaria que você avaliasse o seu desempenho em momentos em que você é exigido, né? E a gente vai ver como que a gente é disperso por natureza. Se você é suscetível a essa dispersão, se você mantém focado, isso aumenta a sua nota. Então lembra que a gente precisa de um ponto A. O ponto B seria 10, tá? 10. Nossa, o cara que é hiper focado, tem um foco laser assim, seria 10. Então você vai botar onde você está nessa escala para a gente saber o percurso que a gente precisa desenvolver até chegar no foco total. Essa frase é uma frase do Harari e ele escreveu o livro Sapiens. No mundo inundado por informações irrelevantes, clareza é poder. Por que informações irrelevantes? Porque é muita informação e a maioria dessas informações não tem nada a ver com aonde você quer chegar, com o seu propósito, com a sua vida. Então a informação, ela ocupa espaço na sua mente. E aquilo faz com que a sua mente fique mais lenta, com que você perca tempo, com que você perca energia. Então aqui o menos é mais. O menos é mais. E quem sabe aonde quer chegar, clareza, né, tem poder. Porque a maioria das pessoas não sabem aonde querem chegar. Elas estão tão intoxicadas com milhões de ideias, com milhões de lives que eles veem por dia no Instagram, com programas de televisão, com filmes, com relacionamentos tóxicos, com uma série de informações pela internet, jornais, que não tem nenhuma relação com o seu objetivo. Então ela está meio que perdida no mundo. Mas a partir do momento que a gente vê aonde a gente quer chegar e o que é importante para a gente chegar nesse patamar que você quer chegar,
isso te dá poder, porque as suas ações elas ficam agora específicas para você atingir os objetivos que você quer desenvolver. E aí, escreva aí então na sua folha, no seu caderno de tarefas, né? O que é clareza para você? O que significa clareza para você? E aqui eu botei uma frase que eu tirei de um livro muito antigo, tá? Um livro de yoga, o yoga clássico, chamado Patanjali, o Yoga Sutra de Patanjali, do século 3 a.C. É um livro de aforismos, né, onde tem um grande conhecimento condensado em uma frase. E a frase que eu tirei lá é: com a purificação advém a clareza mental, o poder da concentração, o domínio dos sentidos e a aptidão para perceber o si mesmo. Então, se a gente está muito intoxicado com informações, que aqui no caso, a gente não tem clareza mental, a gente não consegue se concentrar. E a gente até perde o domínio dos sentidos, a gente não consegue enfatizar um dos sentidos mais especificamente. Agora eu quero desenvolver mais a minha visão, agora eu quero desenvolver mais a minha audição, agora eu quero sentir mais o tato, agora o paladar. Aquilo está tão misturado que ele não consegue desenvolver esse domínio. Inclusive, caso necessário para meditar, é necessário que eu abstraia desses sentidos, porque eles são coletores de informações que vão gerar informações no meu cérebro, imagens ou sons, lembranças, que vão impedir com que eu atinja um patamar de meditação mais profundo, tá? E o mais importante, a aptidão para perceber o si mesmo, tá? O que é o si mesmo? O si mesmo é a sua identidade, é a sua essência, lá no fundo da sua alma, quem você verdadeiramente é, identidade. E às vezes a gente se confunde, né, com as coisas que estão ao nosso redor. Então, por exemplo, o seu carro não é você. A sua profissão não é você. Os seus amigos não são você. A sua casa não é você. A cidade que você mora não é você. Então, por que isso? Porque a pessoa não tem uma conexão com a sua verdadeira identidade. Quando a gente tem uma verdadeira conexão com a nossa identidade, quem eu verdadeiramente sou, a pessoa começa não a se desapegar. Podemos até dizer que se desapegar das coisas que estão ao seu redor, até porque ela tem consciência que ela não é aquilo lá. Se aquela coisa se for, se ela perder aquela coisa, ela não vai morrer. A vida dela continua, porque ela é uma essência, ela é uma identidade, tá? Que precisa ser revelada, precisa ser transbordada através dos seus objetivos, do seu propósito. O propósito tem muito a ver com essa conexão com a nossa identidade, porque o propósito é a manifestação da sua identidade. Então, antes de tudo, de desenvolvermos propósito, a gente tem que ter uma conexão com a nossa essência. E a meditação é essa ponte entre a nossa consciência mental e a nossa identidade. A meditação é uma ponte que nos une a essa conexão, tá? Universal de identidade, quem eu sou. Muito forte isso, muito poderoso. Mais tarde a gente se aprofunda sobre isso. Bem, uma das coisas que geram muita dispersão hoje em dia é o telefone celular, né? Então você não tem ideia, né, de quantas notificações você recebe, chamadas, quantas vezes você vai lá no celular para dar uma dispersada, né? É quase que um vício. As pessoas estão muito condicionadas a usar o celular. Quem não tem esse condicionamento tem mais qualidade de vida, tem mais poder de raciocínio, tem mais clareza. Então dê uma olhadinha nesse aspecto para ver se você não está muito dispersivo pela ferramenta do celular, o tempo todo, né? Usando o celular para ver algo e tal. Então isso tira muito a sua atenção, rouba muita energia e você fica ficando sem tempo para fazer o que realmente importa. Então aqui nós vamos no que eu estava falando no começo. Tá? A gente tem o ponto A e temos o ponto B. Então a nossa expectativa é que a gente saia de onde a gente está e chegue aonde a gente quer chegar assim, rapidamente, né? Numa linha reta. E alcance os nossos objetivos rapidamente. Porém, a gente tem
uma outra realidade. A gente tem toda esse percurso aqui, que são curvas e voltas, né, até chegar no ponto B. Isso tudo aqui são as dispersões, são as distrações, que faz com que a gente perca muita energia, perca muito tempo. Tá? Então, o propósito desse nosso programa é fazer com que a expectativa se torne realidade, que você acabe eliminando cada vez mais as dispersões e não perca tanto tempo, não perca tanta energia para chegar logo aqui nesse ponto B. Para sair do ponto A e chegar no ponto B. Bem, agora aqui, ó, qual é a diferença, né, entre um excelente profissional e um gênio? Quero que você anote aí, então, o que você acha? Ó, aqui tem uma sacada para você, uma dica, ó. O excelente profissional, ele tem várias ideias. Pô, esse cara é um excelente profissional, tem várias ideias, né? Só que o gênio, ele tem só uma ideia. E às vezes a ideia nem é dele. Às vezes a ideia é de uma outra pessoa. Só que a diferença é que ele vai lá e faz. Esse cara se torna um gênio. Porque ele colocou em ação, ele concretizou no plano da matéria algo que estava no plano sutil, que eram as ideias. Então não queira ser um bom profissional, queira ser um gênio. Faça, coloca a mão na massa. Senão você vai ficar pulando de galho em galho, né? Não vai ficar fazendo porcaria nenhuma. Tá? Então a outra pergunta que vem agora é: quais são as suas metas para esse ano? A gente ainda tem aí alguns meses, né? Está no finalzinho do ano. Mas quais são as metas que você tem para esse ano? Então eu quero que você anote aí quais são as metas, isso vai gerar clareza, tá? Para que você possa ter mais clareza. Então as metas, né? Ela precisa ser mensurável, ela precisa ser específica, né? Quanto mais específica for a sua meta, melhor. Ela precisa ter uma data para terminar até o final do ano. Ela tem que ser palpável. Você tem que ter também evidências de que essa sua meta ela vai realmente se concretizar. Então, o que vai acontecer quando você vai concretizar isso? Qual é a prova da concretização da sua meta, tá? Então, escreva aí. E aí você vai escrever assim 3 metas, ó, bem organizadinho. Primeira meta tal, segunda meta tal, terceira meta tal. Lembra de ser específico, de ter números, ter data para terminar até 31/12 de 2020, se você está vendo esse curso agora no ano de 2020. Se não, você vai colocar a data no ano do que você está, né? Do ano que você está realizando este curso. Bem, feito isso, colocado 3 metas, que metas podem ser essas? Podem ser metas relacionadas à saúde, por exemplo, perder peso, ter uma alimentação melhor, dormir melhor. E aí você especifica, vou dormir 8 horas por dia até o final do ano. Tá? Eu lembro que o Ayrton Senna, ele teve um treinamento com o seu treinador, o Cobra, o Nuno Cobra. Ele chegou pro Ayrton Senna e falou assim: Senna, agora a sua meta é dormir 2 horas a mais por dia. E aí o Senna assim, pô, que beleza, né? Dormir 2 horas a mais por dia. Porque ele precisava de descanso, ele estava se exaurindo muito. Então o descanso também faz parte do treinamento, tá? Então aqui no caso foi uma meta de saúde, mas você pode ter uma meta de relacionamento afetivo, se relacionar melhor com a minha esposa, com a minha mulher, com a minha namorada, com o meu marido, com o meu namorado ou com a minha família, enfim, né? Lembrando que é até final do ano, ou você pode colocar até final do mês, pode ser. E aí, o que seria se relacionar melhor, né? O ideal seria que você tivesse também um plano de ações, tá? Você tivesse um plano de ações. E pode ser também metas profissionais, quero ganhar mais, quero vender mais, quero conseguir aquela promoção. Ou outras metas, tá? Metas de lazer, viagens, o que você quiser, metas de estudo, quero ler um livro por semana, tal. É importante que você tenha isso bem claro na sua mente. Bem, então a direção, né? Ela às vezes a gente tem lá
onde a gente está, eu estou querendo melhorar, estou querendo perder peso, por exemplo, quero chegar com 3 quilos a menos até final do ano, só que tem as distrações, tá? Então, as distrações são todas as coisas externas. Então, o que me distrai para eu não perder peso? Talvez um monte de guloseimas que eu compro no supermercado e deixo disponível em casa. Então, isso é uma distração. Eu estou com fome, ao invés de comer uma fruta, eu vou lá e como alguma coisa embalada, um sucrilho, um chocolate, alguma coisa que não é saudável. Então, isso é uma distração para a minha meta, não é verdade? Então, a distração é algo que está fora de mim, né? Fora de mim. Às vezes, por exemplo, uma distração é um grupo de pessoas que eu estou convivendo. Então, eu quero emagrecer, só que eu convivo com um grupo de pessoas que saem para jantar todos os dias às 10 horas da noite e comem muito carboidrato e bebem e tal. Então, essa egrégora, esse grupo, não está condizente com o meu objetivo, que é perder peso. Teria que ter um outro grupo. Eu deveria me relacionar com pessoas mais saudáveis, por exemplo, um grupo de pessoas que vai andar de bike todos os dias às 6 da manhã, certo? E que à noite fazem uma alimentação frugal, né? Comem bem pouquinho à noite. Tal. Então, isso seria um grupo que facilitaria o meu objetivo. Então, assim, o grupo está muito relacionado, né, não só aos meus objetivos, mas se eu tenho dois grupos muito semelhantes, aquilo pode dar choque. Eu vou dar um exemplo para você. Eu quero perder peso, então eu vou procurar um grupo de pessoas de bicicleta, que andam de bicicleta de manhã, mas eu também vou procurar um outro grupo de pessoas que andam de remo, e um outro grupo de pessoas que pela manhã fazem academia, e um outro grupo pela manhã que faz jiu-jitsu. Cara, tem tanta coisa que eu não vou fazer coisa nenhuma, entendeu? Então você tem que focar numa só coisa, porque aquilo tá roubando energia, tá? Então procura, se você aqui, ó, pegar um exemplo aqui para você de profissão. Se você for médico de manhã, dentista à tarde e advogado à noite, provavelmente você não vai ser bem-sucedido em nenhuma profissão. Escolha uma só profissão e você poderá ser bem-sucedido porque você está colocando tempo e energia naquela profissão. Então você vai anotar aqui, né? A primeira meta lá, vamos supor que seja a meta de peso. Quais são as distrações que você está tendo para não atingir aquela meta? Distração é algo que te impede de atingir aquela meta. Não estou fazendo exercício físico, é televisão, é, por exemplo, celular, são os meus relacionamentos, estou comprando muita porcaria, minha comida não está boa. E assim você vai botar as distrações para cada uma das metas aí no seu exercício, na sua folha. Tá? O que te distrai? Né? O seu tempo de energia, o seu tempo, né, e a sua energia estão sendo colocadas na direção que você traçou. E aqui tem mais um exemplo do celular. Né? Se você tem um iPhone, por exemplo, ele te dá o tempo que você tem de uso de celular diário, semanal. Ele mostra quantas horas você ficou em cada aplicativo para você mensurar. Isso é muito bom, porque se você não mensura, você não controla. Isso é para você ter consciência de quanto tempo você fica no celular, quando que você poderia estar fazendo alguma ação que te levaria a um resultado melhor. Então a gente tem, além das distrações, a gente tem também as dispersões. Vamos ver o que é dispersão. Dispersão, ao contrário de distração, ela não é externa, ela é interna. Então, às vezes, é a minha mentalidade, os meus pensamentos, as minhas preocupações. Eu estou ali focado numa coisa e, de repente, vem uma preocupação, aí eu dou uma viajada, e aí desfoco completamente. Aí, quando eu volto para aquilo que eu estou fazendo, eu tenho que me concentrar de forma absurda para chegar naquele patamar que eu estava anteriormente, sabe? Então, as dispersões podem ser muitas coisas. Muitas coisas. É aquela perda de domínio mental, quando sua mente
ela divaga intensamente, ela vai para um lado e vai para outro. Não, você não tem o poder de concentração. Então, é muito importante que você tenha esse poder de concentração. O que esses ruídos geram de incômodo para você? Então, essa é a reflexão, né? O que te incomoda, né? Esse ruído interno, que é uma banda de rock tocando ali adoidado, né? Muito barulho, é muita coisa que você pensa. E a meditação, nossa, ela é fenomenal, né? Ela é fenomenal para silenciar esse ruído. A meditação, se você pegar e treinar a meditação, você vai ter muito foco, porque você vai eliminar essas dispersões internas, que às vezes são conflitos internos, são ideias, são aflições, são memórias passadas, e às vezes são expectativas do futuro, que faz com que você fique ansioso, faz com que você não fique aqui no momento presente. Então a meditação é a chave para isso. E a gente está falando aqui de produtividade através da meditação. Então aí nós vamos ter agora uma tabela com a nossa meta, as nossas distrações que são externas. Às vezes pode ser, aqui por exemplo, eles estão fazendo uma obra, né? Então às vezes tem muito barulho. Eu já não me incomodo tanto, mas caso eu me incomode, eu coloco um fonezinho de ouvido. Pronto, põe uma musiquinha bem baixinha, acabou essa distração, entendeu? As dispersões também você vai anotar. Quais são as suas dispersões? Quais são os pensamentos? Quais são as coisas que te afligem? Né? Quais são as coisas que te incomodam? Tudo você vai anotar aqui para ter consciência disso. E aí a gente tem como uma grande solução para isso o treinamento da meditação, aonde você vai treinar todos os dias durante 5 minutinhos, como o exercício que eu vou fazer agora com você. Então, como é que você vai fazer? Você vai sentar com as costas eretas, tá? Cabeça erguida, e você vai trazer a mão de polaridade positiva. Os homens vão trazer a mão direita por cima da esquerda, assim, ó, as mãos em concha, e você vai descansar as mãos aqui nas pernas. Vou botar um sonzinho aqui bem gostoso para você fazer essa meditação aqui comigo. E aí os olhos ficam fechados, procure fechar os olhos e trazer um leve sorriso sobre os seus lábios. Respiração fica profunda, deixa a respiração profunda, consciente. E aí nós vamos abrir os olhos alguns instantes para nos concentrar neste símbolo. Ele é um símbolo um pouco mais complexo, né? Olha só, são 8 Trishulas, né? O Trishula é a arma de Shiva, tá? Ele tem essas 3 pontas, tá? E eles são unidos, esses 8 Trishulas, por uma circunferência equidistante. Você vai se concentrar nessa figura até que de tão concentrado você vai fechar os olhos e vai trazer essa figura para o pontinho entre as sobrancelhas, na raiz do seu nariz. E agora concentre-se. Concentre-se. Não disperse. Não se distraia. Mantenha a atenção focada neste símbolo tão antigo quanto a humanidade. Se você dispersar, abra os olhos, visualize-o novamente, concentre-se nos detalhes, volte a fechar os olhos e mantenha a atenção nele até saturar a sua mente. Quando você satura a sua mente, ela para e você evidencia a meditação. Pare o pensamento.
Muito bem. Esse treinamento pode ser mais longo, mas como a gente está começando, nós vamos deixar ele um pouquinho menor. Nós vamos encerrando aqui a primeira aula. Nós vamos então, na sequência, assista à nossa segunda aula desse mesmo workshop sobre foco, ok? Então, essa vai ser a primeira aula. Na sequência, já vem a segunda aula. Um abraço e até daqui a pouco.